Olá, bom dia! No programa de hoje você vai ver o encontro do Papa Francisco com o secretário-geral da ONU. Eles conversaram sobre mudanças climáticas. Tem também reportagens sobre a internet. Ela pode ser uma aliada no ensino religioso, sabia? E como você já sabe, também tem música. E vamos começar pelo Vaticano. O Papa Francisco ordenou 19 novos sacerdotes e deu um conselho a todos eles a respeito das homilias. 19 diáconos foram ordenados sacerdotes pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. É uma tradição que remonta a mais de 20 anos para marcar o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa exortou os novos sacerdotes a ter tempo na preparação de suas homilias. Que le vostre omilie non siano noiose. Suas homilias não devem ser chatas. Suas homilias devem atingir o coração das pessoas, porque elas vêm de seu coração. O que você diz aos paroquianos é o que você tem em seu coração. Del vostro cuore. Perché quello che voi dite a loro è quello che voi avete nel cuore. Mas além das palavras, o Papa disse que o melhor exemplo são as ações. As palavras podem ser vazias e às vezes até mesmo causar dor. Ele então apelou aos novos sacerdotes a mostrar misericórdia quando se administra a confissão. Voi sarete per perdonare. Quando se trata de confissão, você está lá para perdoar, não para condenar. Imite o Senhor, que não se cansa de perdoar. Mai si sta. Além das dicas, o Papa Francisco deu aos novos sacerdotes alguns avisos, especialmente em relação à tentação de se mostrar. Esercitate. Faça o seu ministério sacerdotal de Cristo com alegria e caridade. Certifique-se que a sua intenção é agradar a Deus e não a si próprio. É feio quando um sacerdote vive apenas para louvar a si mesmo e se mostrar. Ele então disse que a missa não deve ser celebrada com pressa, pois ela não é um rito artificial. Eles são da Itália, Madagascar, Índia, Peru, Colômbia, Chile, Coreia do Sul e Croácia. Todos os 19 diáconos foram ordenados sacerdotes pelo Papa Francisco. Entre eles está Michele Ferretti. Ele diz que vai sempre lembrar o que o Papa disse nesse dia especial. Ele me olhou direto nos olhos e disse: "Vá em frente, tenha coragem." Levou muitos anos para que este romano de 27 anos dissesse sim ao sacerdócio. Ele sentiu que era sua vocação, mas a princípio a decisão não foi automática. Do lado de fora parecia que estava tudo bem, mas por dentro eu sentia que faltava alguma coisa. Eu fiquei bem quando refleti e me tornei um seminarista. Quando descobriu que o Papa Francisco iria ordená-lo sacerdote, ele disse que não podia acreditar, e nem sua família. Nós não estamos acostumados com essas cerimônias grandes e elegantes. Minha família estava muito animada com tudo isso. Eu estava muito focado no próprio momento. Poderia ter durado 5 horas e eu não teria notado. Meu conceito de tempo estava desligado nesse dia. A partir de agora, Michele servirá na paróquia São Pio V de Roma. Ele diz que dia após dia vai tentar implementar os conselhos do Papa. Tenha misericórdia e não faça homilias chatas. O meio ambiente dominou a reunião entre o Papa Francisco e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Eles se encontraram no Vaticano nesta terça-feira. Pela segunda vez em menos de um ano, o Papa Francisco se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Com a ajuda de um tradutor, eles falaram de muitos problemas, em especial a questão do meio ambiente. É necessário tomarmos alguma ação global, particularmente a mudança climática. Essa não é a primeira vez que eles se encontram, mas é a primeira vez que este é o assunto principal da conversa. Depois de saudar o Papa, Ban Ki-moon visitou a Pontifícia Academia das Ciências no Vaticano, onde mais uma vez destacou a necessidade de promover o desenvolvimento sustentável para diminuir a mudança climática. E foi ainda mais longe. Descreveu essa questão como ponto-chave da nossa época, dizendo que pode influenciar a pobreza, a imigração e o desenvolvimento de alimentos. A visita ocorre meses antes da ONU sediar uma conferência internacional sobre alterações climáticas, que vai acontecer em Paris no final do ano. Além disso, espera-se que o Papa publique uma encíclica sobre o meio ambiente neste verão. Em muitas ocasiões, ele apelou publicamente aos cristãos para proteger e cuidar da Mãe Natureza. Antes de se despedir, o Papa pediu orações a Ban Ki-moon,
acrescentando que já reza por ele. O Papa vai se reunir com Ban Ki-moon novamente em setembro, quando for à sede da ONU em Nova York, durante uma visita aos Estados Unidos. A gente fala toda semana sobre os pedidos de paz do Papa Francisco, das tentativas de mediar conflitos. E ele não fala só como líder da igreja não, viu? Mas também como um chefe de Estado. Você sabia que o Vaticano é um país? Veja na reportagem. A Santa Sé é o menor estado do mundo. Mesmo assim, ele tem cerca de 180 embaixadores de todo o mundo em seu território. A questão é, quanto peso diplomático o Papa e o Vaticano realmente têm? O envolvimento da Santa Sé na mediação da promoção da paz não é novo. O anúncio da viagem do Papa a Cuba voltou a colocar um holofote sobre a diplomacia do Vaticano. O presidente Obama e o líder cubano, Raul Castro, disseram que o Papa teve um papel fundamental em estreitar os laços entre as nações. A influência da igreja em nível local e global pode ajudar com uma série de questões, desde a violência de traficantes de drogas em El Salvador até a instabilidade da Venezuela e o seu governo. Na Ásia, os católicos são minoria, mas a influência social da igreja ainda está presente. Na semana passada, eu estava em Bangkok e tive que lidar com o papel da Santa Sé na manutenção da paz, da reconciliação e da mediação. O Oriente Médio tornou-se uma prioridade crescente para a Santa Sé, especialmente com a perseguição aos cristãos no Iraque e seus países vizinhos. Quando se trata de influenciar, o Papa expressou seu apoio aos estágios iniciais do acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã. Na verdade, a subsecretária americana para o controle de armas falou por que sua equipe incluiu o Vaticano nas negociações diplomáticas. O Vaticano está entre eles. A Igreja tem ensinamentos significativos sobre a dissuasão nuclear e o desarmamento nuclear. Por isso, é um líder natural nesse tempo. Depois dos Estados Unidos, a Santa Sé realmente é o segundo país com mais relações diplomáticas oficiais com outras nações e organizações. Ela também tem presença na ONU, com a condição de observador permanente. E o Papa recebeu essa semana no Vaticano a rainha Silvia da Suécia. Ela é filha de um alemão e de uma brasileira. E a rainha levou parte da família para o encontro. Começando as conversas em espanhol, o Papa Francisco recebeu a rainha Silvia da Suécia na biblioteca do Palácio Apostólico do Vaticano. O Papa agradeceu à rainha pelo papel que o país desempenha ao receber refugiados. Durante a breve reunião, a rainha também falou sobre organizações de caridade para ajudar crianças. Um por um, os membros da delegação cumprimentaram o Papa. Entre eles estava a filha da rainha, a princesa Madalena, que está grávida do segundo filho. O marido dela, Chris O'Neill, e a filha deles, Leonor, também estavam lá. Apesar de ter apenas 1 ano de idade, a garotinha roubou a cena. Como presente, a rainha deu ao Papa 3 livros de oração para crianças, escritos em sueco. O Papa deu a ela um medalhão do seu pontificado, assim como sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium. A rainha nasceu na Alemanha, então a cópia estava em alemão. E como sempre, antes de se despedir, o Papa novamente pediu por oração. No próximo bloco, a gente fala sobre internet e como ela pode ser uma aliada na educação.